Olá, neste vídeo vamos tratar de um tipo de projeto atualmente pouco utilizado, mas que até alguns anos atrás era muito comum, que eram os aplicativos de linha de comando, ou aplicativos via console. O Delphi já utilizava este padrão, este tipo de aplicativo há muito tempo antes do Windows e dos projetos visuais. E nesse vídeo nós vamos estudar como construímos uma aplicação console. Muito bem, aqui na minha ideia eu vou criar um novo projeto, porém eu venho aqui nesta opção Outros. Aqui nós temos vários tipos de projetos. Vamos selecionar a aplicação tipo console. Vamos salvar o nosso projeto em determinado diretório. Como este projeto é console, ele tem uma estrutura um pouco diferente dos projetos VCL, que são os projetos visuais que estamos acostumados. Aqui nós já salvamos em uma única unit já o executável direto, e aqui está todo o código que nós temos que escrever nesse único bloco. Não é uma separação muito elegante, mas vamos lá. Algumas coisas que nós podemos fazer. Basicamente, o que podemos desenvolver aqui é escrever alguma coisa na tela ou ler algum input, algo digitado pelo usuário. Então vamos fazer um exemplo bem simples aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é declarar uma variável do tipo string que vai armazenar um nome que o usuário vai digitar. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos escrever para o usuário digitar o nome dele. Se eu usar o write_ln, após escrever esse texto, o cursor vai pular para a próxima linha. Se eu escrever apenas write, o comando, ele vai escrever e vai deixar o cursor na mesma linha esperando a digitação, e é isso que nós queremos. Vamos usar aqui um outro comando chamado read_ln, que ele vai ler o input do usuário. Neste caso, vamos armazenar o conteúdo que o usuário digitar nessa variável snome. E por fim, vamos escrever o nome do usuário. Se nós fizermos apenas assim, o aplicativo vai encerrar muito rápido e você não vai ver o resultado. Então nós precisamos colocar mais este comando para que o usuário tecle alguma coisa para a aplicação encerrar. Muito bem, vamos ver então o que vai acontecer se nós executarmos. Então abri uma janela do prompt com o texto digite seu nome. Aqui eu vou digitar um nome qualquer, Enter, e ele armazenou o conteúdo que eu digitei na variável e depois ele escreveu novamente o nome com o texto que eu coloquei. Eu pressiono novamente e a aplicação é encerrada. Bom, o que nós temos aqui de arquivos gerados? Nós temos aqui a nossa unit, que é aqui o nosso projeto diretamente. Não temos mais arquivos além destes. E o que nós geramos é um executável também. Nós podemos chamar esse executável diretamente de um prompt, como eu vou mostrar aqui. Olha só. Eu digitei aqui o caminho e o nome do executável, e o executável já foi invocado. Eram assim que os aplicativos funcionavam antigamente. Agora vamos aproveitar esse projeto
de prompt de console para mostrar um outro item importantíssimo para esse tipo de aplicação, que são os parâmetros. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui um pouco o código. Vamos colocar o seguinte. Usamos essa função para saber quantos parâmetros foram informados para a nossa aplicação. Se houver pelo menos um parâmetro informado, nós faremos determinado procedimento. Se não, executaremos isso aqui que já temos. No nosso caso, vamos atribuir a variável o conteúdo do parâmetro 1. Ou seja, quando houver um parâmetro para o nosso aplicativo, ao invés de eu perguntar ao usuário, pedir que ele digite o nome, eu vou pegar esse parâmetro que foi informado, vou preencher a variável e simplesmente vou exibir este nome. Vamos compilar aqui. Vamos voltar para o nosso prompt e além do aplicativo eu vou colocar então um parâmetro. Para isso eu coloco um espaço e informo qual é o meu parâmetro. Olha só, ao executar o aplicativo ele já identificou que eu tenho um parâmetro informado, que nesse caso é Ricardo. Então ele não pede que eu informe o nome e simplesmente já coloca o nome direto. Se eu não informar o parâmetro, ele tem um comportamento que vimos anteriormente. Ele pede que eu digite um nome para ser exibido. Olha só, bem bacana. Bom, esse é o tipo de aplicação console que nós acabamos de demonstrar aí para você. É uma aplicação atualmente pouco utilizada, embora seja possível você construir aí suas aplicações utilizando ela. E é importante que você conheça então os seus recursos. Este foi o vídeo de hoje e em breve traremos então novos tipos de projeto que o Delphi permite que você construa.